O signo representa mais do que um signo, mais do que o animal que o representa, que é uma questão simbólica. Sobretudo, o que representa são as energias que constituem, digamos, com as quais nós estamos em maior sintonia. E como devem ter percebido e como têm visto, portanto, nós temos um signo geral, que é o nosso signo, não é? E que depende do ano em que nascemos. Depois temos um signo que está relacionado connosco, que representa o mês em que nascemos e que está muito em sintonia com aquilo que é a nossa capacidade de atuar, como é que nos movemos, como é que agimos, o que é que fazemos e, portanto, está normalmente associado com aquilo que é a nossa parte profissional, com a capacidade de realizar coisas, com a capacidade, digamos, do que advém, daquilo que nós vamos desenvolvendo e criando à nossa volta. O dia do nosso nascimento tem também uma outra constituição energética, é claro que elas podem repetir-se, né, em algumas cartas. Portanto, isso representa, digamos, a nossa interioridade, como é que nós nos vemos, como é que nós somos, como é que nós funcionamos em termos gerais e, ao mesmo tempo, digamos, as nossas ideias, a nossa personalidade, mas também a forma como nos relacionamos com aquilo que é a parte afetiva direta, que nos diz respeito diretamente, ou seja, a pessoa com quem vivemos e com quem partilhamos a vida, ou períodos da vida, ou como é que nós experienciamos a afetividade. E, por outro lado, a hora representa para nós aquilo que são os nossos objetivos, os projetos, as pessoas que dependem de nós, de certa forma, os nossos filhos, digamos, aquilo que nós geramos. Bom, e, portanto, este ano de 2024, de que falámos um pouco avulso dentro de cada edição, é um ano que se prepara, digamos, ou se vai manifestar de uma forma um pouco curiosa, no sentido de ser um ano muito vigoroso e um ano com muita força, porque todos os aspectos energéticos são muito fortes. Por outro lado, temos aspectos, digamos, de alguma, não diria conflitualidade, mas desafio entre aquilo que é a estrutura do ano, que representa, digamos, uma certa solidez e um certo vigor, digamos, e que está associado ao signo do dragão, que está, de certa forma, em alguma oposição àquilo que é o signo do dia, o que representa o indivíduo em si. Portanto, quando estamos a olhar para as coisas num plano geral e não num plano individual da pessoa. Ou seja, aquilo que é a estrutura, o meio ambiente que nos rodeia, ou seja, os governos, as estruturas, as grandes estruturas, qual é a relação que há entre aquilo que representa o indivíduo, que é a hora. E, portanto, será eventualmente um ano de alguma mudança, de algumas, eu não diria conflitualidade, mas digamos porque são duas estruturas energéticas que ou as vemos como desafio, ou então aproveitamos esse desafio para nos transformarmos. Esse é nesse aspecto. No plano do mês, o mês é um mês tigre, e, portanto, o facto digamos, que representa uma determinada dinâmica energética, um vigor, e, portanto, naquilo que representa a forma de trabalhar, as empresas, digamos, como é que a sociedade, em cada sítio as coisas passar-se-ão de uma forma própria, obviamente, como é que se associa, como é que os nossos projetos, como é que aquilo que nós ambicionamos se associa com aquilo que é o meio, digamos, de trabalho e, digamos, e o meio de execução das coisas, e também há uma certa conflitualidade, porque temos, por um lado, uma energia tigre que está, digamos, a combinar com uma energia macaca. E, portanto, isso significa o quê? Significa que vamos ter um período, digamos, de mudanças muito rápidas e, portanto, é importante que façamos as coisas olhando para as coisas mais a curto prazo do que a longo prazo, e naquilo que conseguirmos alcançar e colher os proveitos que daí advêm e voltar a avançar para outro tipo de dinâmica, não é? Portanto, ou seja, não considerar que as coisas estão para ficar, porque é muito natural que haja muitas mudanças a vários níveis e, portanto, é um ano de mudança, é um ano de transformação. Já o falámos nesta perspectiva, é o ano também, o primeiro ano de um período novo, que é um período novo, também ele caracterizado pela mudança, digamos, é um período associado ao fogo, e, portanto, o fogo é qualquer coisa de perpétua mudança, não é? Não há duas chamas iguais, e, portanto, digamos, é também ao mesmo tempo o calor, é a espiritualidade, é a comunicação, e também, muitas vezes, digamos, as sombras que o fogo provoca, muitas vezes são coisas que não correspondem exatamente àquilo que nós estamos a ver. Portanto, é um período em que vamos entrar de grande comunicação. E este é o primeiro ano desse período. E, portanto, eu espero que esta dinâmica que nós abordamos, associada àquilo que possa ser o signo de cada um,
lhes possa dar alguma ajuda, enfim, e teremos com certeza todo o gosto em poder aprofundar as coisas naquilo que possa ser o plano pessoal. Desejo-vos um excelente e um maravilhoso ano de 2024, tal como para mim e para todos os que me rodeiam, e um bom ano de 2024, um bom ano, Dragão Madeira.